A solução do trânsito é mais obras viárias, transporte coletivo, bicicletas. Bom dia, caros ouvintes! Este é seu repórter avoado, trazendo a melhor informação do trânsito para você. A ponte principal, mais uma vez, está congestionada. Sugerimos contorno pela Ponte Velha. Bom dia, caros ouvintes! Hoje o trânsito está fluindo bem pela ponte principal. Mas se você deseja atingir o Centro Novo, evite a Ponte Velha. Bom dia! Nesta manhã, o trânsito flui muito bem na nova ponte, construída para desafogar as pontes Velha e Principal. Evite, no entanto, a entrada da ponte e também a saída da ponte. Caros ouvintes, esta é a primeira semana depois da reinauguração, agora completa, do Complexo Viário do Rio. As novas alças de acesso estão em plena utilização, exceto para os transportes coletivos, que devem utilizar a Ponte Velha. A Ponte Nova, no entanto, está totalmente congestionada no seu segmento central. E o motorista deve buscar como opção a ponte principal, pois a Ponte Velha está desativada. A reforma urbana traz justiça social, qualidade de vida, espaços de participação. Esse terreno é um problema. Nele passa rede de água e esgoto, iluminação pública, rede telefônica e tudo isso custa muito caro para a cidade. E esse problema não é um problema só da prefeitura, é de toda a população periférica. Você nunca viu aqueles ônibus lotados levando as pessoas lá para longe enquanto esses terrenos ficam ociosos para especulação, aguardando valorização? Nós, do Movimento de Moradia, consideramos esse terreno uma afronta ao sem-teto e a toda a população. A terra urbana é para o bem-estar da comunidade e não para dar lucro a um punhado de especuladores. Exigimos que esse terreno seja reservado para a construção de casas populares. Nosso movimento pode até comprar o terreno, desde que ele seja financiado pelo governo e que ele dê uma legislação especial para as nossas construções. Senão, a gente pode entrar no terreno na marra. Olha, a gente reconhece o direito à moradia e ao bem-estar de todos os cidadãos. Inclusive, essa é a nossa maior bandeira. Só que em relação ao terreno, aí o negócio é meio complicado. É que ele já tem algumas árvores numa região em que falta área verde. A nossa proposta é que ele seja destinado a um parque público com área de lazer para todo mundo. Terreno vazio é atraso. Terreno serve para incorporação. Temos que perceber a vocação natural do espaço vazio e construir shopping center, escolas, prédios, casas populares. Construir. Esse terreno vazio do jeito que está é um perigo. Junta rato, marginal. Construir alguma coisa até que seria bom. Apesar que eu não quero nenhum prédio fazendo sombra na minha casa. Eu não sei com que direito essas pessoas ficam palpitando no que é dos outros. Esse terreno foi legalmente comprado de papel passado. É, portanto, propriedade privada garantida por lei. Se o governo quiser usá-lo, tudo bem, mas tem que desapropriar. E olha que não é nada barato, não. O resto é nhenhenhen. De fato, a lei é clara nos direitos dos proprietários. Para se desapropriar, é preciso pagar à vista pelo valor de mercado conforme assegura a Constituição. Se houverem conflitos envolvendo o terreno, como, por exemplo, uma invasão, a polícia irá retirá-los com uma liminar de reintegração de posse a pedido do proprietário. E quem invadiu poderá sofrer um processo criminal. Pois é, você até deu risada nesse pedaço, né, Vivi? Isso parece comigo mesmo, Salim. Parece comigo. Parte de minha vida, né? Parte de minha vida passou ali, viu? É. Porque, veja... Liminar em cima de liminar, veja, sai daí. A gente que luta tanto para poder morar um dia com dignidade, ver vários terrenos, e às vezes são terrenos que não são só terrenos particulares, são terrenos do poder público, que não cumpre com a função social da terra, da propriedade. São vários terrenos que nós temos visto aí, como eu estava falando dos prédios, quantos prédios do governo federal hoje não cumprem com a sua função social? Há poucos dias mesmo a gente ocupou um prédio do Exército Brasileiro. Quando a gente chega lá dentro,
que não é nem do Exército, é um prédio que foi da Segunda Guerra Mundial, que foi resgatado pelo Exército Brasileiro e está sob o domínio do Exército Brasileiro. Quando a gente chega lá dentro, está um sargento do Exército metendo a arma na cabeça do povo. E aí nós fomos obrigados a dizer para o governo, isso é uma vergonha. O Exército Brasileiro, em vez de estar cumprindo um papel na defesa do povo, está aqui dentro de um prédio que não tem. Não teria por que estar. Não tem para quê, não tem para quê ter um prédio como aquele. E nós estamos tentando negociar aquele prédio para ver se a gente transforma aquele prédio. Ou a área do prédio, atrás do prédio, tem uma área que é possível você transformar em habitação popular com muita tranquilidade na Rua São Joaquim, no centro da cidade de São Paulo. É uma maravilha. Eu quero perguntar uma coisa para você, Nabil. A gente estava vendo ali a questão do trânsito, eu estava perguntando aqui para você se a gente pode colocar o trânsito na questão da reforma urbana, você falou que sim. E a questão da bicicleta, né? Não parece um pouco utópico, assim? O trânsito de São Paulo, por exemplo, é completamente selvagem. A gente vai pensar em bicicleta, qual é a função da bicicleta no caos que é o trânsito da cidade? Olha, em primeiro lugar, você me pergunta se o trânsito é uma questão de reforma urbana. Eu diria assim, o uso da rua é uma questão da reforma urbana, porque o que acontece hoje é que nós temos a rua apropriada de maneira, vamos dizer assim, ela não é privada, mas ela é reservada a uma parcela das pessoas que não são todas que têm automóvel. E se eu for dividir as ruas para automóveis, se todos os cidadãos tivessem automóvel, né, as ruas não seriam suficientes para andar nem com esse trânsito que nós temos hoje. Ia parar, todos os carros iam parar. Imagina se cada cidadão tivesse, né, um automóvel. Saísse ao mesmo tempo. Então, né, quer dizer, o que acontece? Acontece que esse modelo, que é o modelo baseado no automóvel, ele só funciona com exclusão. Quando alguns têm automóvel e muitos não têm. Sim. Tá certo? É um modelo, por natureza, se houver democracia exclusivo para a cidade. Então, o que acontece? Quer dizer, quanto mais vai se democratizando, não se democratizou totalmente, mas se democratizou um pouco mais os automóveis, porque lá nos anos 50 era só a elite que tinha automóvel. 50, 60. À medida que a indústria automobilística foi ampliando no país, que foi tendo crédito, que as pessoas foram tendo um pouquinho mais de renda, mais gente começou a ter automóvel. Aí, as ruas não aguentam. Então, né, é o mesmo conceito. Nós temos aí uma apropriação do espaço que é público por uma parcela apenas da sociedade, não por todos. Sim. Daí, então, porque cada carro que ocupa, em média, circulando 60 metros quadrados, né, estacionado 30 metros quadrados, ele transporta, em média, 1,1 passageiro. Né? Enquanto que o ônibus, né, ele usa mais democraticamente o espaço viário da cidade. Sim. E se a gente for falar um sistema de massa, como trem, como metrô, ocupa com muito mais intensidade esse lugar. E aí sim você consegue viabilizar a cidade para todos. É por isso, quando a gente fala prioridade para o transporte coletivo, é porque isso significa democratizar o uso do espaço de mobilidade e de circulação. E por isso nós temos que ter corredores exclusivos para transporte coletivo, temos que investir em trem, temos que investir em metrô, temos que investir em VLT, que é veículo leve sob trilho, melhorar o sistema, né, de mobilidade na cidade, para que então a gente possa ter a cidade de fato para todos e poder circular de maneira decente, rápida, com conforto e a um custo mais adequado. Agora você perguntou da bicicleta. Mas você já vai me falar já. Espera um pouquinho só, GG. Eu queria que ele me falasse depois sobre a questão das bicicletas, mas antes a gente vai ver um vídeo e já continua a conversa. Vamos lá. Olha, com os recursos que tem hoje, o poder público fica de mãos amarradas. Para mim, a reforma urbana vai trazer instrumentos legais que permitam a intervenção do poder público no desenvolvimento da cidade. Reforma urbana é geração de empregos e oportunidades. Construindo e reformando nossas cidades, construímos nosso futuro. A reforma urbana é a garantia de uma cidade mais justa e digna para todos, principalmente para os pobres, que são os que pagam a conta do desenvolvimento. A gente fala, reclama, chora, mas eu acho que essa reforma urbana podia começar com a vizinhança toda conversando, discutindo sobre as coisas do bairro. Sei lá, falta creche, posto de saúde. A cidade deve estar em equilíbrio com a natureza. Tem que ter qualidade de vida para todos. Afinal de contas, a cidade é nosso habitat. Isso é reforma urbana. Reforma urbana? Peraí que estão me ensinando pro jogo.
Reforma urbana. Peraí que estão me esperando para o jogo. Vamos retomar um pedacinho daquela história? Vamos. Você vai me convencer de que dá para andar de bicicleta em São Paulo? Não, veja, três coisas sobre bicicleta. Primeiro, nós temos já uma aspiração da sociedade criar condições para que as pessoas com bicicleta possam circular com segurança na cidade. Isso pode significar ciclovias, né? Nós temos condição de construir ciclovias. É claro que São Paulo hoje tem um espaço viário reduzido, mesmo assim é possível, né, se construir ciclovias. É possível ter uma educação para o trânsito, para que haja convivência. E é possível também reservar faixas reversíveis para o uso de bicicleta, como de alguma maneira está se fazendo hoje, mas só nos bairros da elite, que é criando as faixas entre os parques. Exatamente. Então você vê que Mas veja bem, essa ideia... Ela não tem que passa ser pela estendida... cabeça de ninguém ali que aquelas bicicletas sejam um meio de transporte. É só lazer. É só lazer. Nós moramos naquele bairro Agora, onde tem a ciclovia. Pois é, mas eu acho que aí nós temos que pensar a bicicleta como um sistema complementar ao transporte coletivo. É possível. Porque o sistema de transporte coletivo, já o próprio plano diretor em São Paulo definiu que ele está dividido em dois tipos, né? O sistema estrutural, que é aquele que são os trens de alta capacidade, os trens, metrô, corredores de ônibus, que ficam nos grandes eixos da cidade, né? E o sistema de alimentação, que infelizmente, quer dizer, ele não conseguiu ser implantado na época do governo da Marta e depois foi abandonado, né? Como ideia. Qual é a função do sistema estrutural? É veículos de menor capacidade, que pode ser um mini ônibus, pode ser uma van, ou pode ser até mesmo um ônibus, que vai deslocar as pessoas dos lugares onde elas moram para esse sistema estrutural, que é um sistema exclusivo, né? O sistema estrutural, você anda sem obstáculo de carros no meio, né, no meio do caminho. Então, eles são mais rápidos e precisam ser melhor operados do que estão sendo, inclusive, feitos agora, os corredores de ônibus. Então, esse sistema de alimentação, ele pode ser feito não só por esses veículos de menor capacidade. Por que menor capacidade? Porque você precisa de maior frequência. Então, você sai da sua casa, você precisa ter uma rede capilar de um sistema de baixa capacidade que está perto da tua casa e que passa com muita frequência. Se eu for ter um veículo grande, né, ele vai demorar muito tempo, ele precisa passar de 5 em 5 minutos. Então, precisa de um veículo de menor capacidade. E pode também, eventualmente, complementarmente, ser feito também por bicicleta. Então, porque você vai deslocar, por exemplo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, dá para ser, né? Dá para ser de bicicleta. Se for andar a pé 2 quilômetros, você vai levar mais ou menos 20, 25 minutos se andar rápido, ou mais que isso. De bicicleta você vai fazer em 2, 3 minutos essa distância. Aí então, você faz o quê quando você chega lá no tal aí você veículo? precisa ter. Você tem que ter um lugar para deixar a sua bicicleta. Tem que ter um bicicletário na estação de metrô, de ônibus. E nós vamos ter esses meios de ligação entre os sistemas estruturais. Então, isso que é um sistema consistente de transporte coletivo. Então, a bicicleta pode ter uma função complementar e, ao mesmo tempo, nós podemos ter as ciclovias, podemos ter faixas, cicloflaixas, que não necessariamente é ciclovia, mas é uma faixa prioritariamente para a bicicleta, e temos que ter uma educação para que os motoristas respeitem. E, por exemplo, se você combinar bicicleta com ônibus nas nossas vias, é possível. Tá certo? Pega, por exemplo, vou falar um exemplo que pode ser meio maluco, mas você pega um minhocão. Né? Hoje passam 2 carros no minhocão. Se você tiver lá um sistema de ônibus adequado, tá certo? Que você possa ter escada para descer, etc. E você tiver ao lado dele um bom sistema de, né, uma ciclovia e ter um bom lugar para pedestre, você acha que funciona? Você vai ter um lugar com muito mais qualidade. E, aliás, já falando de pedestre, outra coisa é calçada. Porque hoje nós precisamos ter calçada, porque a pessoa precisa sair. Para ela andar de... Eu quero só completar porque faz parte do mesmo sistema. Para ela sair da casa dela e pegar o ônibus, ela precisa ter uma calçada adequada, sem degrau, sem obstáculo, que permite ela se deslocar, porque senão ela... E com segurança. Para ter segurança, você precisa ter a rua povoada. E o que acontece hoje na cidade é que com o automóvel, com muros que são feitos, né, as ruas ficam desertificadas. Exatamente. E aí, então, as pessoas ficam sem segurança, não querem mais andar na rua. E aí vai o quê? Vai lá na academia e fica andando na esteira, ao invés de andar na rua, e depois entra no carro, polui o ambiente, né, congestiona. Estraga tudo. E aí que nós vemos uma cidade insustentável, que é a cidade que nós temos hoje. Maravilha. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em seguida.